Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje, começando a nossa reflexão sobre a amizade de Jó com os seus, né? Os amigos de Jó ficaram conhecidos na tradição judaico-cristã como amigos de palavras de acusação. Entretanto, não é apropriado nós julgarmos que a amizade não era verdadeira, porque, devido à entrada do pecado em toda a realidade humana, até amizades verdadeiras sofrem, se veem abaladas, palavras são malditas, mal pensadas, mal expressadas e produzem um resultado negativo. A verdade é que o livro de Jó tem na sua predominância o diálogo intenso e profundo entre Jó e os seus amigos, falando sobre as razões do sofrimento e tentando entender isso diante de Deus. Havia da parte dos amigos de Jó uma compreensão teológica equivocada, mas eram amigos. E vejamos por que afirmo isto. No capítulo 2, logo depois que a Bíblia descreve todas as tragédias acumuladas, descritas desde o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó, que vieram sobre Jó, tragédias essas que lhe legaram um profundo sofrimento, né? Ele perdeu todos os seus filhos, suas propriedades, o gado, a sua casa foi destruída, as plantações foram devastadas, foram saqueadas as suas propriedades, e assim ele estava num profundo sofrimento. A despeito disso, e além disso, de todas essas perdas, ele, no seu próprio corpo, experimenta dores profundas. O seu corpo é tomado de uma doença que lhe gerava profundas dores e feridas, e ele mesmo recebe um abandono verbal, se não emocional, né, uma palavra irônica, da sua própria esposa, e se vê sozinho, né, certamente no sentimento de abandono geral de Deus e dos homens. É neste contexto de profunda dor e sofrimento que a Bíblia nos diz em Jó capítulo 2, versículo 11, o seguinte: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. O que nós vemos neste versículo aqui é uma profunda demonstração de verdadeira amizade, de uma amizade redentora, uma amizade que nos leva a sair do nosso conforto, sair da nossa bolha, da nossa zona de conforto e de segurança, e irmos ao encontro da pessoa sofrida, como uma expressão de amor e sincera preocupação e intencionalidade para com o próximo. A Bíblia nos diz que estes amigos de Jó, ao ouvirem sobre a sua situação, combinaram entre si ir ao encontro de Jó, ir condoer-se dele e consolá-lo. Eles ouviram sobre sua realidade e cada um deles deixou sua própria casa, a sua rotina, viajaram e foram estar com Jó, com um propósito específico de consolá-lo. Foram ao seu encontro. Sabe, não basta ter uma boa intenção, um bom propósito para com a vida da outra pessoa. Quem sofre tem pressa. E um dos piores efeitos do sofrimento é o sentimento de solidão, de que estamos a sofrer sozinhos. Jó estava nesta situação. E os seus amigos demonstraram abnegação, porque o amor se demonstra na aproximação. O próprio Deus faz isso para conosco. Na história, nós vemos que Deus assumiu a mais radical aproximação, pois deixou a própria glória e, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, assumiu a nossa humanidade. Ele não apenas veio ao nosso encontro, mas veio ao nosso encontro da forma mais radical, se tornou um semelhante a nós, abrindo mão de sua glória celestial e da presença eterna com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus Cristo assume a humanidade e vem precisamente, como ele mesmo disse, para buscar o que estava perdido. O Senhor Jesus tem pulsando em seu coração este sentimento de empatia para com o próximo.
A Bíblia nos diz que quando ele vê Jerusalém, quando está se aproximando, lamenta sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não quis te acolher como a galinha junto aos seus filhinhos, mas vós não o quisestes. O Senhor Jesus Cristo reencarna. A Bíblia diz que o amor de Deus é demonstrado para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós ainda pecadores. Possivelmente o versículo mais conhecido da Escritura Sagrada seja: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é demonstrado de várias formas: palavras, atitudes, ações, recados. Mas certamente o que nós percebemos claramente na palavra do Senhor, o amor também é demonstrado por uma aproximação intencional, quando saímos do nosso conforto e da nossa comodidade. Muitas vezes nós somos tentados a permanecer no nosso próprio mundo, porque ir ao encontro de pessoas que sofrem causa um certo desgaste, nos causa dor. É preciso abnegação. É neste sentido que nós devemos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo e buscarmos nele não apenas o modelo e a inspiração, mas a própria força, para andarmos uma segunda milha, para termos paciência para com o próximo, maridos para com esposos, esposos para com maridos, pais para com filhos, filhos para com pais, amigos para com amigos, irmãos para com irmãos, vizinhos para com vizinhos, o homem para com o próximo. Que em Cristo Jesus encontremos esta força e esta motivação para ir ao encontro do que sofre. Amanhã nós vamos continuar esta reflexão. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças, porque tu vieste ao nosso encontro, nós, pecadores, perdidos, que se não fôssemos buscados pelo Senhor, estaríamos vagando, errantes pelo mundo. É precisamente fruto desta graça que te traz a nós, que nós te conhecemos. E pedimos que tu nos ajudes, pelo poder do teu Espírito, a seguirmos os passos do teu Filho Jesus também e irmos ao encontro de outros que carecem de empatia, que carecem de aproximação. Ajuda-nos, ó Deus, a levar a tua graça, em nome de Jesus, e sermos nós um ombro amigo. Amém. Até amanhã, queridos.